Eu peço a você que abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Nós vamos estar lendo, então, esses 13 versículos. É um texto conhecido, um texto que nós temos que olhar para ele e entendê-lo, assim como todos os outros, né? Talvez este tenha algumas dificuldades, mas você verá que será uma caminhada tranquila, será uma jornada tranquila nesses 13 versículos e teremos então como objetivo aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Eu vou estar lendo e eu peço a vocês que acompanhem a leitura. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Maravilhados, admirados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfídia, Egito e de todas as partes do Líbano, próximo a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros o que isso significa. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por sua palavra e pedimos a iluminação do seu Espírito Santo nessa noite, porque não somos aptos, Pai, não estamos aptos a essa tarefa de olhar e entender, mas o Senhor nos conduz, o Senhor aplica, o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor cura a nossa surdez, o Senhor quebranta os nossos corações. É isso que pedimos, Pai. Faça esta obra, Senhor, de plantar a semente do Evangelho em nossos corações, de forma que vejamos frutos, Pai. Frutos vindos deste poder do Espírito Santo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu estava preparando a mensagem, e eu não sei se todos aqui conhecem, talvez alguns irmãos não conheçam, mas existe uma ferramenta hoje chamada ChatGPT, inteligência artificial. E aí eu pedi ao ChatGPT, você pede e ele faz o que você pede. Eu falei assim: crie, por favor, uma introdução para uma pregação em Atos 2, do versículo 1 ao versículo 13, utilizando o estilo de pregação de Tim Keller. Essa foi a pergunta. E ele disse o seguinte: claro, aqui está a introdução a uma pregação em Atos 2, no estilo de Tim Keller. E aí ele complementa, que costuma unir clareza exegética, sensibilidade cultural e uma aplicação profunda do Evangelho. Isso foi a máquina falando comigo. E aí ele fez a introdução. E essa introdução era: imaginem uma cidade cheia de gente, de todas as partes do mundo, línguas diferentes, culturas diferentes, sonhos diferentes, e de repente algo aconteceu, algo tão incomum que todos pararam. Não por curiosidade apenas, mas por um senso de que algo profundo, inalcançável, estava sendo oferecido. Em Atos 2, o que vemos não é apenas o nascimento de uma igreja, é o anúncio de um novo mundo. Um mundo em que Deus vem a nós romper as barreiras mais antigas do idioma, da cultura e da culpa, e nos chama a uma vida nova. É curioso que justamente ali no meio do barulho e confusão, alguns disseram: eles estão bêbados. O Evangelho sempre vai parecer tolice para alguns, mas para outros
vai ser a mensagem que transforma o coração. Hoje, ao olhar a esse texto, vamos ver que Pentecostes não é apenas um momento espetacular, é o cumprimento da promessa, é o início de uma missão. E é uma amostra do que o Evangelho pode fazer em vidas comuns. O Espírito veio e com ele veio a revolução da graça. Essa foi a introdução que a máquina fez. E ela, no final dessa introdução, ela pergunta: se você quiser, eu posso expandir essa introdução com pontos, desenvolver um sermão ou adaptar um tom mais informal ou um tom mais solene. Por que eu estou falando isso? Porque o ChatGPT aqui, essa inteligência artificial, ela nos mostra que é possível, e este é o grande perigo que nos rodeia, testemunhar, pregar, ler a Bíblia, estudar teologia, evangelizar, liderar, e ainda assim não fazer essas coisas guiados pelo Espírito Santo. Queridos, existem milhares de pessoas muito melhores do que eu, a máquina é muito melhor do que eu, ela é muito mais rápida, porque essa introdução ela fez em questão de 3 ou 4 segundos. Ela tem muito mais ferramentas, ela tem muito mais conteúdo, mas a grande questão é, como é possível que coisas tão bonitas, tão certeiras. Eu te pergunto, essa introdução aqui é uma introdução de louvor a Deus? Não. É apenas a junção de palavras certas sobre o tema certo. E é exatamente este alerta que o texto de hoje ele traz para nós. Talvez você esteja perguntando, pastor, mas qual o problema? A introdução ficou boa. É exatamente citando Jesus, que conhecia os nossos corações, conhecia a corrupção dos nossos corações. Lá em Mateus, capítulo 15, versículos 7 e 8, Jesus diz: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque é possível nós desempenharmos a missão. É possível que nós tenhamos diversas atitudes externas de adoração, de piedade, mas ainda assim é muito possível que o nosso coração não tenha sido alcançado, atingido pelo poder do Espírito Santo. O que vai fazer diferença no fim das contas, quando nós tratamos da missão que nós temos, o que faz a diferença é exatamente o Espírito Santo. Ele é o diferencial, porque uma máquina pode escrever um texto, mas o poder salvador e transformador, o poder que capacita a igreja a exercer a sua missão, só pode vir do Espírito Santo. Ele é o diferencial. E somente por ele poderemos desempenhar a missão, poderemos glorificar a Deus, poderemos ser participantes do plano divino. É sobre esta dependência que temos do Espírito Santo que nós vamos tratar nessa noite, olhando para o texto de Atos. Às vezes pensamos na ação, porque nós estamos vendo aqui a descida do Espírito Santo, e a gente fala, glória a Deus. Olha aí, a promessa se cumpriu. Jesus prometeu e agora Jesus cumpriu a sua promessa e o Espírito Santo está sobre a igreja. Nós estamos lendo esse texto. E às vezes, o nosso entendimento, a nossa percepção é que a ação divina, ela é muito parecida com uma partida de futebol. Lá na criação, Deus está em campo e Deus está fazendo. Mas quando você olha ali para o banco de reservas, está sentado Jesus e o Espírito Santo. Então, não, pastor, Deus está agindo na criação. Na plenitude dos tempos, Jesus começa a aquecer, e ele começa a correr em volta do campo, e ele começa a alongar, e aí, olha só, agora Deus vem para o banco, agora Jesus é o protagonista, Jesus está no campo. E aí ele nasceu, cresceu, começou o seu ministério, pregou, morreu. Na sua morte,
o Espírito Santo levanta e fala, agora é a hora de eu aquecer. E ele começa a aquecer, e ele começa a se preparar, e aí levanta a placa, ressurreição, ascensão, levanta a placa, Jesus sai, o Espírito Santo entra em campo, e agora o Espírito. Mas essa é uma visão completamente errada. A palavra vai nos mostrar que a Trindade, que Pai, Filho e Espírito Santo, sempre estiveram em ação. Eu entendo que em determinados momentos a ênfase recai sobre uma pessoa da Trindade. A criação estavam os três, mas a ênfase está no Pai, o Criador. Na redenção estão ali os três, mas a ênfase está em Cristo. E agora a ênfase está no Espírito Santo. Teologicamente, isso se chama pericorese, a dança da Trindade. Em algum momento, uma das pessoas está ali no centro e as outras estão em volta, mas as três pessoas da Trindade, elas estão em ação o tempo todo. Por que disso? Porque às vezes nós pensamos que o Espírito não está no Antigo Testamento, que nós não conseguimos contemplar a obra do Espírito no Antigo Testamento. Mas poderíamos citar alguns textos, e eu vou citar apenas 3, existem dezenas, em que nós vemos o Espírito ali. O primeiro deles em Gênesis, logo no início, Gênesis capítulo 1 e 2 vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa passagem, ela começa já indicando a atuação do Espírito dentro da criação. Demonstra o seu poder e a sua presença desde o início. Um outro ponto em que o Espírito ele está ativo é a construção do tabernáculo. O tabernáculo precisa ser construído, eles estão no deserto, Deus chama Moisés e diz, eu vou capacitar alguns homens para construir o tabernáculo. Êxodo capítulo 31, 2-5 diz, vede, chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, para ter habilidade, inteligência, conhecimento em todo tipo de obra, para elaborar desenhos, para trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar pedras de engaste, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra. Aqui nós vemos o Espírito capacitando indivíduos com habilidades especiais. Exatamente para quê? Para realizar tarefas. Temos também Números, capítulo 11, versículo 17. Então descerei ali e falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti. Deus está falando com Moisés, tá? Eu vou tirar do Espírito que está sobre ti, porém sobre eles. E eles levarão contigo o peso do povo, para que você não leve sozinho. Moisés estava sobrecarregado. E aí ele chega para Deus e fala, Senhor, não estou aguentando, é um peso demais, esse povo é muito rebelde. Deus diz, tudo bem, então, eu vou pegar o Espírito que está sobre você e eu vou colocar também sobre determinados líderes e eles estarão carregando o peso da liderança com você. Aqui o Espírito que estava sobre Moisés é também colocado sobre outros líderes, demonstrando que o Espírito pode, capacitar várias pessoas neste desempenho de um serviço. A presença do Espírito, então, irmãos, não era algo novo para o povo judeu. Esse é o ponto. Porque nós estamos olhando a descida do Espírito e ficamos maravilhados. E os judeus, eles sabem o que é isso. Porque ao longo da sua história, várias vezes o Espírito esteve ali. Ele vinha de formas específicas, para obras específicas, a ponto de Davi, no Salmo 51, dizer, não retire de nós, não retire de mim o teu Espírito, porque Deus capacitava e depois recolhia o Espírito. Mas o Espírito estava ali. E então, no capítulo, a partir do versículo 1, nós vamos ver esta descida definitiva do Espírito. E o capítulo 1 vai dizer, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. O Espírito ele não vem em um dia aleatório, não é um dia normal, não é um dia comum, é um dia de festa. Existiam pelo menos 3 festas em Jerusalém. Páscoa, ela comemorava o início de um novo ano, era no primeiro mês, no 14º dia, eles começariam celebrando a Páscoa. E começavam um novo ano pensando, relembrando e glorificando a Deus pela libertação do Egito. 50 dias depois da Páscoa,
Por isso, nós temos este nome, né? Pentecostes, o 50º dia, havia a festa da colheita, festa das semanas, porque essa festa iria durar semanas, ou festa das primícias, porque as primeiras colheitas eram trazidas para o Senhor. Essa era uma celebração agrícola que marcava a colheita do trigo, 50 dias depois da Páscoa. Êxodo 23:16 diz, né? Celebrem também a festa da colheita, quando me trarão os primeiros frutos da sua colheita. Então esse era um momento de alegria, era um momento em que Jerusalém estava cheia de gente. Por quê? Porque nessas festas as pessoas vinham de todos os lugares para adorar ao Senhor, para ofertar, trazer as suas ofertas, as suas primícias. Mas existe também um segundo significado dentro deste contexto de Pentecostes, que era a entrega da lei. Dentro da tradição, Moisés, dentro da tradição judaica, Moisés recebe a lei no Monte Sinai 50 dias depois deles serem libertos do Egito. Então era um significado duplo. Dentro do contexto judaico, eles celebravam a entrega da lei, mas também adoravam a Deus por mandamento, pelas suas colheitas. Pentecostes, então, se torna uma celebração da aliança de Deus com Israel, que simbolizava o Deus da provisão, aquele que iria prover o alimento para o seu povo, mas também a orientação espiritual através da lei. Deus guiando o seu povo através da lei. Essa festa, cheia de significados, agora tem um outro significado, que é exatamente o cumprimento da promessa. Jesus diz, permaneçam em Jerusalém até que do alto recebam o poder do Espírito Santo. Temos dois ensinos aqui. O primeiro deles, irmãos, é que a igreja, ela não está sem direção. A igreja não está abandonada dentro de um mundo caótico. A igreja não foi criada e deixada à sua própria sorte. Deus conduz a igreja. Deus conduz o seu povo. Deus, ele dá direção aos seus eleitos. E o segundo ensino é que a obra, ela é de Deus. Ela não é a nossa obra. Nós nos tornamos participantes desta obra porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos trouxe para perto dele, mas a obra é de Deus. Deus, ele tem tudo planejado para a propagação do Evangelho. E o sentimento que nós devemos ter é de alegria e gratidão. Porque mesmo não sendo merecedores, nós somos alcançados e agora somos usados, não é? Somos instrumentos de Deus nesta missão gloriosa. Então este foi o dia em que o Espírito Santo chegou. Jerusalém estava lotada, muita gente celebrando uma festa, e neste dia então o Senhor, por sua soberania e providência, derrama o seu Espírito Santo. E o que significa? Dentre os vários significados, dentre as várias formas como nós poderíamos olhar para este texto, nós vemos que este texto ele nos mostra que a descida do Espírito, ela aponta para a presença de Deus, habitando com o seu povo. E isso também não é algo novo para o povo de Israel. Versículo 2 diz, de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Nós precisamos entender que Deus sempre desejou habitar com o seu povo. Deus sempre desejou habitar com a sua criação. Nós vamos ver isso no Éden. Ele cria o mundo e ele cria dentro do mundo um local chamado Éden, um jardim perfeito, e ele coloca o homem criado fora do jardim, dentro deste jardim, para que este jardim servisse como um jardim-templo, um lugar de comunhão,
um lugar de estar junto com o homem e ter relacionamento com o homem. Era um lugar maravilhoso até o momento da queda. O homem, então, nós vimos isso semana passada, sobre a mesa, o homem, ele peca, ele cai, e a queda, então, traz pecado não só para a relação do homem com ele mesmo, do homem com Deus, com o homem da criação. Pecado destrói completamente a doutrina da depravação radical. O homem está agora completamente destruído pelo pecado, a criação foi maculada pelo pecado. Deus então expulsa o homem deste lugar perfeito. Anos, séculos vão se passar, Deus liberta o seu povo do Egito, o povo agora entra no deserto. E agora eles precisam morar em cabanas, eles vão morar em tendas, porque eles vão caminhar por aquele deserto. Eles precisam chegar de uma ponta a outra, eles precisam chegar do Mar Vermelho ao Rio Jordão. E eles vão morar em cabanas. O que Deus faz? Deus manda que Israel construa uma cabana para ele. Construa um tabernáculo para mim. Construa uma tenda para mim. Por quê? Porque eu vou morar junto com vocês. Esses homens constroem um tabernáculo, o tabernáculo fica no meio e as tribos de Israel em volta. E agora Deus, no meio do povo, morando junto com aquele povo, tendo como símbolo de sua presença a Arca da Aliança, havia uma nuvem, que essa nuvem estava constantemente simbolizando a presença de Deus. Havia fogo simbolizando a presença de Deus, mas quando essa nuvem indicava que eles deveriam andar, eles andavam. Quando esta nuvem indicava que eles deveriam parar, eles paravam. Quando esta nuvem indicava que o lugar que eles deveriam parar, eles paravam. Então, a presença de Deus morando junto com o povo, sendo o centro da vida comunitária daquele povo, guiava aquele povo. Eles eram completamente guiados por Deus, que estava ali morando junto com eles. Nós vamos ver essa história, vamos ver a peregrinação, a conquista da terra de Canaã com Josué, os reis, os juízes, depois os reis, exílio e tantas coisas. E aí vem o texto que nós abrimos o culto hoje, onde Jeremias vai dizer: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Não como a antiga aliança que eu fiz com seus pais, porque eles invalidaram. Essa antiga aliança feita com Moisés foi invalidada. Os homens, eles pecaram repetidamente contra Deus, principalmente o pecado da idolatria. Mas Deus está dizendo o seguinte: em Cristo vai ser cumprida uma nova aliança. Que aliança é essa? Agora as leis não estarão mais em tábuas de pedra. As leis não vão estar externas. A lei agora vai ser colocada dentro do coração do homem. É ali. Agora é dentro do coração. A lei vai estar dentro. Jesus vem, Deus habitando com os seus, encarna, vive, morre, ressuscita, retorna para o Pai, e mais uma vez, no seu desejo de morar com a sua criação, Deus agora envia o Espírito Santo. O Espírito agora viria habitar com o povo. Essa não era uma realidade nova para o povo judeu. Eles sabiam e eles viveram durante séculos e séculos a presença desse Deus desejando ser o centro da comunidade deles, da vida deles, da sociedade que eles estavam criando. Mas Deus agora, com a vinda do Espírito Santo, não estará mais morando geograficamente no meio do povo, mas ele vai habitar o povo. Lembra a profecia de Jeremias? Agora Deus não estará numa tenda externa, Deus vai habitar dentro do seu povo. E habitando dentro do seu povo, a lei agora será plantada, escrita, entalhada no coração, não mais em tábuas externas de pedra. A chegada do Espírito Santo nos mostra que da mesma forma que Deus agiu com Israel no deserto, ele continua agindo hoje. Ele deseja guiar, ele deseja sustentar, ele deseja fortalecer, ele deseja preparar e capacitar a igreja.
Assim como Deus estava no meio do povo de Israel, guiando, dizendo, vamos, não vamos, este é o lugar ou este não é o lugar. Hoje, através do Espírito Santo, é o desejo dele guiar as nossas vidas, guiar as nossas igrejas, dizer qual caminho nós devemos seguir, porque ele é apto para isso, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa, é uma das pessoas da Trindade, e ele continua desejando guiar a igreja. E mais uma vez, como Israel no deserto, por vezes continuamos com os nossos corações endurecidos, ouvidos surdos à voz do Espírito Santo. Nada mudou, irmãos. Por isso, quando você estiver lendo Êxodo, Números, quando você estiver lendo Josué, quando você lê Juízes, e Juízes disseram assim, porque cada um fazia conforme a sua própria vontade, aplique exatamente esta realidade a nós, porque Deus continua habitando no meio do seu povo, e agora não mais em uma tenda, mas dentro dos nossos corações, com desejo de guiar as nossas vidas, de alimentar as nossas vidas, de reger as nossas vidas de uma forma individual e principalmente comunitária. Mas novamente, nossos corações se endurecem, não ouvimos a voz de Deus, não obedecemos a voz clara do Senhor. Deus deseja viver conosco. E no Espírito, em Atos 2, Deus ele já está cumprindo esse desejo de viver com a sua família. Como no pequeno grupo, terça-feira, o Guilherme falou, né? Nós vivemos entre o já e o ainda não. Deus já está vivendo conosco, Deus já está morando conosco, ainda não de uma forma perfeita. Mas um dia será perfeito. Um dia será na Nova Jerusalém. Um dia estaremos face a face com Cristo. Um dia poderemos abraçar Jesus. Mas enquanto estamos aqui, não estamos desamparados. Temos o Espírito Santo que deseja guiar as nossas vidas. O Espírito desce. Deus, ele então vai se manifestar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Você percebe que às vezes nós estamos lendo a Bíblia de uma forma errada, com lentes erradas, e nós precisamos trocar essas lentes? Às vezes o que nos maravilha com esse texto? O Espírito Santo desceu, houve um som, houve fogo. Mas nada disso era surpreendente para os judeus. O Espírito Santo já fazia parte da história deles. Manifestações, e a gente chama de teofania, formas em que Deus se manifestava, aconteceram diversas vezes. Eles não estavam ali maravilhados falando, olha, um barulho, parece um vento. Não tinha vento, né? O texto é claro quando diz que era um barulho como de um vento. Mas eles não estavam surpresos por causa disso. Isso já tinha acontecido diversas vezes. Como que nós sabemos disso? Êxodo 19:16, no momento anterior à entrega da lei, diz, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento temeram de medo. Eles estavam acostumados com fumaça, eles estavam acostumados com fogo, eles estavam acostumados com vento, eles estavam acostumados com nuvens. Em Reis, aquele texto que nós conhecemos, de Elias, vai dizer, né? E disse ele, sai e põe-te neste monte, perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e com um grande forte vento fendia os montes e quebravam as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava ali. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave, tranquilo sussurro. Elias fugindo, e ele vai para uma caverna, depressivo, triste, duvidoso, eu sou o último, vão me matar, e Deus vai se manifestar. E antes de falar com ele, essa é a forma como Deus se manifesta. Todos esses exemplos, o vento, o fogo, são símbolos de manifestações divinas. Sejam para destruição, para criação,
trazendo vida, revelando a presença de Deus de uma maneira que não pode ser ignorada. O vento, especialmente na cultura judaica, ele tem como indício a manifestação do Espírito Santo. Deus agindo, né, no mundo, Deus falando, Deus se mostrando através dessas manifestações. Poderíamos ver diversas outras, né? Então caiu o fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, a pedra, o pó, e ainda a água que estava na valeta secou. Novamente Elias, profeta de Baal, desce fogo, mata todo mundo, e o holocausto é consumido, as pedras são consumidas, a madeira é consumida. Fogo, simbolizando o poder inquestionável de Deus. O fogo, como manifestação de Deus no Antigo Testamento, não apenas simboliza a presença, mas também é um sinal de santidade, poder, ação direta de Deus. Seja para julgamento, purificação, orientação ou proteção. O fogo é um dos meios mais impressionantes através dos quais Deus se revela e interage com o seu povo. Então nada disso era algo extraordinário para eles. A história já mostrava que Deus se manifestou diversas e diversas vezes. Mas o que então foi algo tão extraordinário? Exatamente o fato de que nesta manifestação divina, na descida do Espírito Santo, que veio junto com o som de um vento e línguas de fogo, o versículo 6 diz: ouvimos este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Por que a perplexidade? Por que elas estavam tão maravilhadas? Pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Esse é o ponto. Às vezes nós nos prendemos a coisas que não são essenciais e importantes. Mas por quê? Porque a nossa ótica é a ótica de brasileiros que nunca viram nada disso no ano de 2025, 24, 23, 22. Mas isso daqui é a experiência de um povo que se aplica a nós. E esse povo estava acostumado a ver manifestações espirituais. Então por que eles ficaram perplexos? Porque todos aqueles homens, eram 120 reunidos ali, homens e mulheres, eles recebem o Espírito Santo de forma que esta manifestação espiritual vem acompanhada de um milagre. E que milagre é esse? Esses homens galileus, esses homens que são daqui, desta região, eles estão falando na nossa própria língua. Eles falam em um idioma que eles nunca aprenderam. E nós conseguimos ouvir as maravilhas de Deus. O ruído atrai judeus, né? A cidade estava cheia. Então quando começa esse ruído, esse som de um vento, as pessoas começam a ser atraídas. Uma multidão ouve o som do vento e se aproxima. E eles se admiram pelo fato desses homens galileus estarem falando em idiomas que nunca haviam estudado e aprendido. A palavra línguas aqui é exatamente essa tradução, tá, irmãos? Idioma. Essa é a tradução das línguas aqui. Este é o grande milagre do dia de Pentecostes. E aí, algo belíssimo, né? A Bíblia sempre espelhando o Antigo e Novo Testamento. Vimos aqui Deus morando com o seu povo, Deus agora está morando com o seu povo, mas exatamente aqui, neste momento em que o povo começa a falar em outros idiomas e há essa perplexidade do pessoal em volta falando como que é possível, esses homens são galileus, é como se eles estivessem aqui, uma comitiva de estrangeiros, alemães, americanos, franceses, italianos, e eles estavam aqui, de repente vocês e eu, brasileiros, começamos a pregar na língua deles. Olha que perplexidade, esse pessoal nunca aprendeu, esse idiota está ali falando alemão, o outro está falando italiano, eu consigo entender em minha própria língua. E como que isso se espelha algo belíssimo, né? Que Deus restaurando algo lá do Antigo Testamento. Em Gênesis 11 nós vemos a Torre de Babel, onde as línguas foram o juízo de Deus dividindo o povo. Todo mundo falava uma língua só. Eles começam a construir uma torre porque eles querem chegar até o trono de Deus. Ousado plano. O que Deus faz? Ele divide ali as línguas. Os idiomas são divididos ali. E o que era isso? Juízo de Deus. Deus estava exercendo juízo. Há confusão, ninguém se entende mais, vai cada um para um canto, o plano é frustrado.
Mas agora este milagre inverte a confusão de Babel. Aqui a linguagem ela é unificada pelo Espírito para a proclamação da salvação. Aquilo que dividiu o povo em Gênesis 11, as várias línguas agora não se tornam um empecilho para a pregação do Evangelho. Por quê? Porque o Espírito Santo ele agora vai nos capacitar a pregarmos em todas as nações. A mensagem do Evangelho até então, muito para o povo judeu, agora vai ser disseminada. E homens e mulheres estarão espalhados pelo mundo pregando o Evangelho. Então Deus restaura Babel em Atos 2. O Espírito capacitará. O que foi dividido em Babel com confusão de idiomas, agora é restaurado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, através da descida do Espírito Santo. E nós vemos os diversos povos, aqui no texto do versículo 9, para que você tenha uma dimensão de quantos povos, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, províncias da Ásia, Frígia, Panfídia, Egito, Líbia, Cirene, Roma, judeus convertidos ao judaísmo. Então nem todos eram judeus, eram homens que haviam sido convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos ali reunidos. O mundo conhecido, pessoas de todo o mundo conhecido ali, vendo aquela grande manifestação e maravilhados. Essa relação nos mostra como esta diversidade questiona qualquer noção de um evangelho limitado a um público apenas, a um povo apenas. O evangelho não é mais o evangelho de um povo, o evangelho é o evangelho em que vai salvar todo mundo, homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Aqui nos maravilhamos no milagre das línguas. Discípulos galileus simples falam fluentemente diversos idiomas. Talvez uma leitura rápida, e eu quero te alertar para isso, traga uma percepção de que os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo. Não, o texto diz que ali estavam 120 pessoas reunidas. Obviamente nós vimos isso na semana passada, na semana retrasada. Essa reunião, essa escolha, o que aconteceu nesses 10 dias, que da ascensão até... Mas a grande questão é aqui, o Espírito não foi derramado sobre os 12 apenas, mas sobre todos aqueles que estavam ali. E isso vai nos confrontar, queridos. Sabe por quê? Porque isso vai lançar por terra qualquer tipo de entendimento de que eu não sou bom ou capaz o suficiente para desempenhar a missão de Deus. Porque o Espírito não escolheu 12 líderes. O Espírito foi derramado sobre toda a igreja reunida ali. E naquele momento eram 120 pessoas. E este derramar se repete todas as vezes que o Espírito Santo alcança alguém. Alguém é convertido a Cristo, é o Espírito quem está convertendo. É essa experiência da morte e ressurreição, essa experiência do derramar do Espírito Santo, essa experiência de uma capacitação que vem do Senhor. Então não podemos simplesmente dizer, eu não testemunho, eu não sirvo, eu não prego, eu não faço nada porque eu não sou capaz. De fato não é, e de fato não sou. Nós somos capacitados para uma obra, e essa capacidade não vem de nós. Esse pequeno detalhe nos mostra que nós não poderemos fugir da missão e ficar impunes por isso. Teremos que prestar conta delas. E ao prestar conta, não poderemos dizer, Senhor, eu não era capaz, porque a capacitação vem exatamente do Espírito Santo de Deus, não é nossa. O Evangelho, o testemunho de Cristo, este poder não parte de nós, não é com base no nosso conhecimento, nos diplomas que nós temos, mas no poder do Espírito. O Espírito veio sobre todos, homens e mulheres simples, que agora estavam capacitados a levar a mensagem do Evangelho. Essa realidade nos coloca contra a parede, irmãos. Não temos desculpas. E eu repito, não temos desculpas. O texto nos mostra a extensão da missão, confins da terra, a urgência da missão, mas também que o Espírito é derramado sobre todos. A obra depende do Espírito e nós somos apenas instrumentos. E eu já caminho para nós encerrarmos. O Espírito desce,
há surpresa. Pessoas estão maravilhadas, mas há também zombaria. Versículo 7 diz, atônitos e maravilhados, mas no versículo 13 diz, alguns todavia zombavam deles, dizendo, eles estão bêbados ou beberam muito vinho. Aqui o texto descreve as duas reações que nós sempre iremos encontrar quando testemunhamos a Cristo. De um lado, espanto e perplexidade. De um lado, Cristo. De um lado, pessoas maravilhadas e dizendo, eu sou realmente um pecador, porque meus olhos viram o Rei. Deus se mostrou a mim, Deus me salvou da situação de morte, dos meus pecados. Do outro lado, haverá zombaria. Pessoas tentando desacreditar de nossa mensagem. Pessoas tentando desacreditar de nós. Pessoas tentando dizer que, como aqui, estão bêbados. Esses homens aqui beberam demais. Esses serão sempre o que nós encontraremos. Essas duas reações sempre estarão presentes. O texto nos mostra como a manifestação do Espírito Santo, embora gloriosa para alguns, é incompreensível e até ridícula para outros. Destaca a cegueira espiritual que impede alguns de reconhecerem a obra de Deus. Essa zombaria aqui tem como base cegueira espiritual. Pessoas que estão olhando, mas não conseguem ver aquilo que está acontecendo. Então, elas zombam. Paulo vai tratar sobre isso em 2 Coríntios 2,16, que ele vai dizer, para alguns este cheiro, ele vai falar que a graça exala um perfume, dentro do contexto de 2 Coríntios 16, e ele vai dizer para alguns é cheiro de vida, mas para outros é cheiro de morte. É isso que está acontecendo aqui em Atos 2. Alguns estão maravilhados, dizendo, eles estão pregando as boas novas, e semana que vem a gente vê a consequência da descida, A primeira pregação, Pedro se levanta entre aqueles homens, começa a pregar o evangelho, e tem algo maravilhoso aqui, por quê? Porque o evangelho é pregado por Pedro, mas os apóstolos estão no meio do povo e pregando na língua deles, e eles estão ouvindo, vidas se entregam, glória a Deus. Mas do outro lado tem os zombeteiros, aqueles que estão apontando o dedo, rindo, tentando desacreditar da mensagem, tentando falar contra Deus, contra o seu poder. É isso que nós iremos encontrar. Cheiro de vida para alguns, cheiro de morte para alguns. Faz todo sentido para alguns. Para aqueles que viram Cristo. Se você viu Cristo, não tem como desver, e você não quer que isso aconteça. Você quer estar aos pés dele, maravilhado. Mas se você é cego, a única coisa que você vê é embriaguez. A única coisa que você vê é uma oportunidade de zombar, de rir, achincalhar o povo, exaltar os seus defeitos. É isso que nós vamos encontrar, cheiro de morte e cheiro de vida. Sofreremos oposições, irmãos. Seremos ridicularizados quando compartilhamos o Evangelho. Essas coisas vão acontecer. E aqui acontecem de uma forma muito branda, no nosso país. Não somos perseguidos, presos, torturados e mortos, como nossos irmãos estão sendo. Mas de alguma forma seremos zombados, deixados de lado. Mas a grande questão é que o texto de Atos 2 está aqui para mostrar que nós somos encorajados a perseverar na proclamação da palavra. Porque mesmo diante da rejeição, da zombaria, nós nos lembramos que a salvação e a missão é uma obra de Deus, não é nossa. Se fosse nossa, já teria, na verdade, acabado, mas ela está aí. E enquanto o mundo for mundo, enquanto este mundo caído estiver de pé, enquanto Deus estiver sustentando este mundo caído, até que o seu plano e a sua soberania se cumpra para este mundo, o Evangelho continuará sendo pregado. Vidas continuarão sendo alcançadas, cristãos continuarão sendo zombados, pecadores continuarão se maravilhando com a graça, com o poder da cruz de Jesus Cristo. Nós somos encorajados a pregar, porque não somos capazes, Deus nos capacita. A missão não é nossa, a missão é de Deus, e Ele irá nos conduzir. E se a missão é dele e Ele nos capacita, nós sempre viveremos vitória com relação à nossa missão. Ainda que
a missão leve à morte. Chegaremos aos céus e nos encontraremos com Cristo. O texto nos encoraja isso. Não buscamos a aprovação do mundo, queridos, ou não deveríamos buscar. Nós deveríamos buscar ser os servos fiéis da mensagem de Deus. E eu concluo então. Se você gravar que o nosso testemunho e a pregação não depende de nós, mas da capacitação do Espírito Santo, já está ótimo. Não depende de você, de Deus. Isso é uma bênção, mas isso também é uma palavra de confronto. Porque agora não dá mais para não fazer. Agora eu sei que não depende de mim, mas que Deus capacita os seus servos, seus filhos, a sua família a fazer a obra. Então só tem um caminho amanhã. Pegar o primeiro ímpio que você encontrar e pregar o Evangelho para ele. É isso que nós temos que fazer. Confiando no poder de Deus. Irmãos e irmãs, olhamos para esta cena extraordinária de Atos 2. O Pentecostes, o Espírito Santo. E ela não é meramente um evento histórico. Ela revela algo profundo sobre o próprio coração de Deus. A natureza do seu reino. O Evangelho não veio para um povo apenas, mas para homens e mulheres de todas as tribos, línguas, nações. Aquelas línguas estrangeiras que em Babel foram um sinal de divisão e confusão, aqui se torna o veículo de entendimento e proclamação das grandezas de Deus. As grandezas de Deus serão pregadas. Isso nos confronta. Vivemos em um mundo marcado por divisões. Nós estamos neste mundo marcado por divisões. Divisões políticas, divisões sociais, divisões étnicas. Um mundo que constrói muros de incompreensão, muros de desconfiança. Mas então o Espírito Santo, derramado em Atos 2, presente hoje em sua igreja, no centro de sua igreja, aponta para uma realidade completamente diferente. Ele nos mostra que a unidade verdadeira está na reconciliação com Cristo. Está na mensagem do Evangelho. A reconciliação verdadeira, ela acontece quando o Evangelho é pregado e homens de todas as tribos, línguas, povos e nações são alcançados e colocados dentro desta família, a família de Deus. Somente em Deus temos esta união, esta unidade. Somente em Deus esses muros divisórios, eles irão cair. Então não tem um jeito de nós consertarmos a divisão deste mundo. Este mundo é caído. O que devemos fazer? Pregar o Evangelho, para que os eleitos sejam alcançados pela mensagem de salvação, se maravilhem com as grandezas de Deus, venham para a família, e quando a família estiver completa, Deus nos levará para a Nova Jerusalém. Note também que, e eu volto a isso, alguns ficaram maravilhados e perplexos, reconhecendo a ação divina, e outros desprezaram e zombaram no milagre. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você hoje. Porque nós entendemos isso, correto? Alguns maravilhados, outros indiferentes, zombando e desprezando. E a pergunta que eu faço, qual será a nossa reação? Quem nós somos nessa história? Nós somos aqueles que estão maravilhados? Ou nós somos os indiferentes? Nós somos aqueles que estão maravilhados e que saem daqui no domingo falando: Deus, muito obrigado. O Senhor mais uma vez nos alimentou. Ou saímos daqui como se estivéssemos em qualquer outro lugar, em um parque, em um cinema, em um teatro. E a grande questão é que quem nós seremos, você não vai mostrar quem você é nessa história, se é o que se maravilha ou indiferente aqui. É exatamente amanhã que você vai mostrar isso. É como você vai se portar amanhã, diante da mensagem que nós ouvimos hoje. É como o Espírito vai agir na sua vida amanhã, nos lugares que você vai, nas pessoas com que você vai encontrar. Quem somos nós, queridos? Seremos aqueles que se rendem diante da ação poderosa de Deus? Ou seremos aqueles que, fechados, se tornam então incapazes de ver a Deus e entender aquilo que Deus deseja fazer em nós?
quem seremos? O Pentecostes nos lembra que o Espírito derruba barreiras. Ele nos capacita a ouvir e falar a linguagem da salvação. Talvez você não saia por aí falando outro idioma sem ainda ter estudado ele. Mas o verdadeiro idioma de Atos 2, a verdadeira língua de Atos 2, é a língua da salvação. É a língua que proclama as maravilhas de Deus. É a língua do amor, da graça, da misericórdia. Mesmo para aqueles que não, que parecem distantes, né? Que não pertencem ao grupo, que não pertencem ao povo, que estão lá na outra ponta, essa mensagem de salvação chegará para alcançá-los. Ele nos mostra que devemos sair desta zona confortável que nós estamos, atravessar as linhas que o mundo traça como linhas de divisão e proclamar as grandezas de Deus para todos. Portanto, que o Espírito que foi derramado naquele dia em Jerusalém alcance os nossos corações hoje. Esse deve ser o nosso clamor. Que Ele nos dê olhos para ver a beleza de Cristo, mas que também nos dê olhos para ver a beleza da missão que está diante de nós, da missão que Ele deixou para nós. Que Ele nos conceda ousadia e amor para compartilhar a mensagem transformadora de Jesus Cristo com todos, para que juntos possamos formar aquela multidão incontável de todas as nações, tribos, povos e línguas, que um dia estarão reunidas ao redor do trono do Cordeiro. E reunidas estarão cantando juntas para a glória do nosso Deus. Eu gostaria de concluir nessa noite, orando, pedindo ao Espírito Santo que capacite as nossas vidas para vivermos e proclamarmos a mensagem de salvação de Jesus Cristo. Eu quero pedir a você que feche os seus olhos e, se você puder, se coloque de joelho nessa noite. Se você não puder, permaneça sentado. Se você quiser se colocar de pé, fique à vontade. Eu gostaria de orar com você. E eu gostaria de me unir a você em oração, pedindo ao Espírito Santo que nos... Senhor Deus, estamos aqui, Pai, milhares de anos depois, Pai. Estamos aqui, Senhor, no ano de 2025, desfrutando deste derramar do Espírito Santo de Atos 2. Mas nós queremos pedir nesta noite que o Senhor nos capacite, que este texto, Pai, que esta verdade eterna, ela nos capacite a pregar o Evangelho, que o Espírito quebre os nossos corações, a nossa surdez, a nossa cegueira, de forma que venhamos a ser transformado pela realidade, pela beleza, pela grandiosidade da missão que está diante de nós. Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da igreja, Senhor. Tenha misericórdia desta igreja local, que por vezes não desempenha a missão, não encontra em Ti a força e a capacitação, mas nessa noite nós vimos, a obra não é nossa, a obra é Sua, e precisamos apenas nos colocar diante do Senhor como instrumentos Teus. Então perdoe os nossos pecados e capacite o Seu povo, capacite a Sua igreja para falar desta língua, esta linguagem do amor, esta mensagem do amor, da misericórdia, da graça e da salvação. Que a nossa língua seja destravada, Pai, para pregarmos o Evangelho com amor, mas o Evangelho de salvação, de confronto, de perdão, muitas vezes pregando o juízo. Que possamos, Senhor, como igreja,
diante deste texto, e mais que isso, diante do seu Espírito Santo que está aqui, nesta noite, nesta igreja, neste templo e neste culto. Espírito, capacita-nos a missão, a pregação do Evangelho. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.